A paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você de casa? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Para você ser parte aí do canal, deixe seu joinha, fortalecer o canal, que é muito importante. Continue compartilhando. Quanto mais compartilhar, melhor, para que o YouTube venha entender que vocês estão gostando do conteúdo, né? Da palavra de Deus. Para vocês que estão chegando agora, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário, para que toda notificação, todos os vídeos, coisas novas que eu venho fazendo aqui no canal, vocês possam estar acompanhando passo a passo, tá bom? Do conteúdo Palavra de Fé. Vamos lá com mais uma Palavra de Fé. Saiu aqui num livro, no Evangelho de São João 6:16, verso 17. Jesus anda por cima do mar. Mas o 17 vai nos dizer assim: e entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum, e era já escuro. Ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles, e o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estágios, viram a Jesus andando sobre o mar. Aproximou-se do barco e temeram, porém eles disse-lhe: sou eu, não temas. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Amém? O discípulo de Jesus entrou no barco. Jesus ordenou que os discípulos fossem adiante, que fosse no barco sem Jesus. E chegando em um certo tempo, em um certo meio do mar, houve uma grande tempestade, um grande vento, e os discípulos se achavam sozinhos ali naquele barco, no meio daquela grande tempestade, no meio do mar. O vento era o contrário, assoprava o barco cada vez mais para o lado contrário. Eu não sei o que está acontecendo na vida de pessoas aí do outro lado. Você que está assistindo esse vídeo, está ouvindo a palavra de Deus. Eu não sei que vento está jogando o seu barco ao contrário. Eu não sei o vento que está jogando o seu barco para longe dos seus objetivos, do que você pensa em fazer, aonde você pensa chegar. Que ele estava fazendo uma viagem, eles foram para uma viagem, atravessou o mar. Naquela época, não era como era de costume, eles andar no barcos, né? Entrar no barco para atravessar para outra margem, para outro lugar, né? Chegar em outra ilha ou em outra aldeia, outra cidade, através do que? De embarcação, de navios e de barcos. Enfim. E ali, como era de costume eles fazer esse caminho, eles entraram. Jesus ordenou que eles entrassem no barco e fossem. E depois Jesus ia acompanhar eles. E Jesus ali foi orar enquanto eles estavam no barco, seguindo o seu caminho, o seu destino. E Jesus foi orar.
E já era tarde, já escurecendo, quando os discípulos de Jesus estavam dentro daquele barco, no meio do mar, passando por um grande momento difícil, vamos dizer assim, no dia de hoje, por uma aflição, por uma angústia, por um desespero, pelo que estava acontecendo com eles ali dentro do barco, no meio do mar. E ele se sentia sozinho, porque Jesus estava longe dele. No pensar deles, Jesus estava muito longe deles. Eu não sei o que está acontecendo com pessoas aí que estão assistindo esse vídeo, que vai assistir ainda, que está com seu celular na mão, está assistindo na televisão. Seja onde for que você vai assistir esse vídeo, vai ouvir a palavra de Deus, eu tenho certeza, alguma área da sua vida você está passando por esse momento, por algo semelhante ao que os discípulos naquela época estavam passando. Quem não passa um momento difícil nos dias de hoje, não é verdade? E os discípulos estavam passando por uma situação porque Jesus estava provando a fé. Muitas das vezes, Jesus está provando a minha fé. E eu não percebo, eu não estou entendendo, porque a situação que eu passo hoje, que estou passando, não faz com que eu venha parar e entender e sentir que Jesus está me provando, que Deus está me provando, para me ser aprovada. Porque tudo, meus amados, a gente tem que passar primeiro por um teste, temos que ser provado, testado. Quando a gente entra numa empresa para fazer uma entrevista, tem que passar pela entrevista. Depois que a gente entra, a gente tem que passar pelo teste para ver se realmente nós estamos ali, temos ali experiência naquela área, não é mesmo assim? E na presença de Deus, e com Deus não é diferente. E com Deus é mais exigência ainda. Porque Ele confia em mim, confia em você. Ele confiava nos seus discípulos. Jesus, Ele confiava nos discípulos. Mas porém Ele sabia que o discípulo era humano. O discípulo tinha pouca fé para ser provado numa prova como aquela. Foi por isso que Jesus logo, Ele viu, sentiu que os seus discípulos estavam passando por um vento, pela tempestade, e Ele se aproximou e começou a andar por cima das águas, porque Ele é poderoso, Ele tem o poder de fazer o mar, de fazer o vento aquietar, de andar sobre as águas. Ele tem o poder. Foi para isso que Ele estava provando a fé dos discípulos, para mostrar que os discípulos não estavam só, para mostrar que Ele tinha um poder, para que os discípulos viessem abrir os seus olhos que estavam fechados, para que os discípulos viessem ver e enxergar, compreender, entender que os discípulos estavam andando com um mestre que tinha todo o poder. Jesus, Ele queria mostrar todo o poder, queria mostrar o seu poder para os discípulos, para que os discípulos não viessem temer, para que os discípulos viessem confiar em Jesus. Nos dias de hoje não é diferente. O que você está passando, o que eu passo, é para que nós venhamos enxergar Jesus perto de nós. É para que nós venhamos entender que Jesus nunca se afastou de nós, Ele está bem perto de nós. Principalmente nos dias difíceis que nós passamos, principalmente quando nós estamos passando um momento difícil, aí que Ele está perto de nós. Sabe por quê? Porque quando nós estamos passando por luta, pela prova, momentos difíceis, nós ficamos frágeis, ficamos frágeis, nós temos um limite, ficamos fragilizados. Bem falar, né? A palavra correta, fragilizados. Ficamos sensíveis. E aí Jesus está perto de mim, perto de você.
Só que devido o vento que assopra forte, as ondas se levantam contra a vida de pessoas, talvez contra a minha vida, nós não enxergamos Jesus do nosso lado. Ei, Jesus, você está no barco. Jesus é o capitão. Jesus está na frente do barco. E se ele não tiver com você no barco, ele anda por cima do mar. Está aí andando por cima do mar. Está indo aí ao seu encontro. Ele tem o controle de todas as coisas. O controle está na mão dele. O tempo é dele, a hora é dele. E o tempo dele e a hora dele chegou para você. Para você que está assistindo esse vídeo, está ouvindo essa palavra, o tempo do Mestre, o tempo de Jesus, o tempo de Jesus chegou na tua vida. Ele acalma o vento, ele acalma o mar, ele acalma a tempestade, ele repreende a onda, que significa os levantes do dia a dia, nos dias de hoje, significa o gigante, significa as calúnias que tem se levantado contra a tua vida para tentar parar, para tentar te amedrontar. Ei, e se você está olhando para as ondas, para os ventos, para os levantes, você não vai conseguir ver Jesus. O alvo meu, seu, é Jesus. Se nós olhar, fitar nossos olhos para Jesus, nós vamos conseguir passar, atravessar este mar. Nós vamos conseguir passar pelo meio do vento. Nós vamos conseguir vencer o vento, as ondas, a tempestade, sem que eles venham nos atingir. Sabe por quê? Porque a nossa atenção, o nosso olhar está em Jesus Cristo. E o nosso alvo é Jesus Cristo. Pedro, ele disse: Jesus, deixa eu ter contigo por cima das águas? Jesus falou: venha, Pedro. E Pedro começou a andar por cima das águas, indo ao encontro de Jesus. Estava indo tudo bem, mas quando Pedro desviou, tirou a visão de Jesus e olhou para o lado, olhou para baixo, ele viu o que estava acontecendo ao seu redor, ele teve medo. Então, queridos, tudo que tem se levantado contra a tua vida é para te amedrontar, é para tirar sua atenção, tirar o seu foco de Jesus. Então não tire sua atenção, não tire seu foco, seu olhar de Jesus. Porque aí vem o medo, aí vem a falta de fé, aí vem a falta de esperança. Mas se seu olhar estiver na frente, olhando para Jesus, você vai passar por tudo isso e você não vai nem perceber. Quando você olhar para trás e falar: eu consegui vencer tudo isso. Conseguiu sim, porque foi Jesus que estava ao teu lado. E você não olhou nem para a direita nem para a esquerda, mas sim olhou para Jesus. E foi Ele que te ajudou. E é Ele que está te ajudando aí agora, neste momento, você passar por essa situação que você está passando nos dias de hoje. Tenha fé, tenha bom ânimo, que você vai conseguir vencer todas as coisas e atravessar este mar e vencer esse gigante que tem levantado contra a tua vida. Amém? Essa é mais uma palavra de fé. Aguarde essa palavra no seu coração. Até o próximo vídeo, com a permissão de Deus. Amém?